Olá, que a paz de nosso Senhor nos envolva nesse momento, que os bons espíritos nos inspirem, que Deus nos abençoe e que Jesus se faça entre nós. Vamos falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Instruções dos Espíritos à Era Nova. É uma mensagem que foi assinada pelo Espírito Fenelon no ano de 1861. E ela diz o seguinte: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, Deus permitiu a nós que víssemos, que testemunhássemos a verdade e dissipar as trevas. Porque antes da vinda do Cristo, vários outros emissários estiveram aqui entre nós, nos preparando para que ele pudesse nos trazer em pessoa a sua doutrina de amor. Então, não se joga semente numa terra dura, sem preparo. É preciso primeiro amainá-la para que receba a semente e a semente frutifique de maneira proveitosa. Então, assim são os corações humanos, que primeiro precisam ser preparados para depois receberem a semente do amor, que é algo tão sublime que modifica o espírito, mudando o rumo da sua trajetória, que precisa ser bem cuidado, bem preparado, bem tratado. Então, antes de Jesus, tivemos os seus precursores. E quando finalmente estávamos preparados, Deus permitiu que testemunhássemos a verdade. Nas palavras do próprio Mestre: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, para que pudéssemos ver como é um espírito regenerado, um espírito que tem plena comunhão com o Pai, Jesus veio até nós. E isso ficou marcado para sempre na nossa trajetória. Nós vamos nos guiar durante todo o progresso evolutivo do nosso ser nessa passagem do Cristo sobre o mundo. Porque mesmo que uns a desprezem até hoje, ela ainda assim os influencia. E quanto mais cedo nós nos darmos conta disso e pararmos para observar Jesus, nós vamos melhor nos ajustarmos às leis de Deus e, consequentemente, sermos felizes. Porque Ele é a representação viva do cumprimento dessas leis. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, depois da vinda do Cristo, que foi o que iluminou a humanidade, o homem escolheu continuar seguindo o próprio caminho, antes de aceitar essa verdade. Porque todos nós estamos destinados à perfeição. Isso é um fato. Deus não criou ninguém para ficar no meio do caminho, ou para viver eternamente fazendo oposição à sua lei, à sua vontade, para viver no sofrimento. Deus nos criou para a luz, para o progresso, para o crescimento íntimo, para a felicidade plena. Mas isso só vem com o esforço, com o passar do tempo e com o ajuste perfeito do Filho à vontade do Pai. Depois da vinda do Cristo, a humanidade, e nós certamente fazemos parte disso, porque estávamos reencarnados nessas épocas também, a humanidade renegou a proposta de amor que ele veio trazer. A crucificação representa isso. Então, quando Jesus foi levado para a cruz, ele voltou a Deus com um recado da humanidade. Eles não querem. Não aceitaram, pelo menos não agora. É uma maneira figurada da gente compreender a nossa postura espiritual diante da grandeza da mensagem de Jesus. Tá? Então, foi negada a proposta de amor. E quisemos viver de acordo com o nosso próprio entendimento da vida, que ainda é calcado no orgulho, no egoísmo, na vaidade. Deu no que deu. Hoje, 2000 e tantos anos depois, nós ainda revolvemos as consequências dessa não aceitação da proposta de Jesus, que foi simbolizada pela crucificação dele. Ele veio nos trazer o maná dos céus, ou seja, o pão que alimenta as almas. E voltou pelas portas do assassínio,
Né? Então, é como quem diz a Deus, recusamos o convite. Toma aqui o teu emissário de volta. Não nos serve. Será que hoje, em 2021, já no terceiro milênio, a mensagem de Jesus foi aceita por nós? Está no nosso coração? Nós resolvemos aceitar essa proposta e vivenciá-la? Ou ainda repudiamos? Ou ainda preferimos fazer a nossa vontade ao invés da dele? Porque a negação é isso. Eu quero continuar fazendo a minha vontade e não a vontade do Senhor. Não é? Então, o que predomina hoje em nossos corações? É a vontade de Deus ou é a nossa? Vejamos que o maior mandamento da lei foi resumido por Jesus assim: ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todo o teu sentimento. E ama o próximo como a ti mesmo. Se temos isso como verdade absoluta e procuramos cumprir, ótimo, já aceitamos a proposta do Cristo. Agora, se não temos, precisamos avaliar, né? Os meus gestos demonstram isso? Os meus interesses, aqueles que eu persigo no mundo, demonstram que eu amo a Deus acima de tudo? Que eu procuro o reino dos céus e sua justiça acima de tudo mais que me será acrescentado? Ou se eu inverto? Se eu procuro tudo que está à minha volta para satisfazer-me materialmente, temporariamente, e esqueço dos valores espirituais que vão matar a minha fome de ser imortal. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. Então, aqui, o Espírito de Fenelon faz uma comparação entre o advento de Jesus e o Espiritismo. No caso de Jesus, ele foi precedido pelos profetas, que já advertiram que ele viria. E os Espíritos agora, a partir do século XIX, vieram nos advertir de uma nova e grande modificação. É o que ele diz com essas palavras: o raio estourará, sede firmes. Ou seja, as bases do velho mundo serão abaladas. Mas são bases morais. É preciso que nós, por fim, aceitemos ou não a proposta de Jesus e nos reformemos. Porque o tempo é dado, o tempo é chegado de que as coisas melhorem no mundo. Deus, quando o ser humano não se decide a avançar, ele promove um avanço coletivo. Moisés foi um emissário desses avanços. Jesus, que é que preside tudo, veio pessoalmente nos dar um outro impulso. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer, trazendo-nos de volta a essência dos ensinamentos do Mestre para nos preparar para a regeneração planetária, que é, finalmente, o tempo que é chegado do espírito terreno se decidir. Nós não podemos ficar simplesmente para sempre adiando a nossa evolução. Por isso que Deus, ele promove essas mudanças, vez em quando, para a coletividade humana. E a passagem de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é uma mudança significativa. Ela significa que somente os espíritos já dados ao bem, não perfeitos, mas que desejam sê-lo, permaneçam nesse ambiente terreno, para que ele seja efetivamente transformado. E que o reino dos céus, que nós tanto pedimos para que se estabeleça aqui, ele finalmente comece a ser construído. Para isso, os interesses têm que estar voltados para o espírito e não mais para a matéria. Temos que deixar de servir a Mamon para servir a Deus.
né? Então, esse momento é de muita relevância. Por isso que ele comparou a um raio que vai estourar. E a gente precisa ser firme na decisão de estar do lado correto. Interesses mesquinhos não serão mais bem-vindos. Veja que o nome do capítulo é A Era Nova. Porque a entrega a esses interesses, a perseguição a eles, gerou o estado de miséria, de violência, de rebeldia que nós vemos no mundo até hoje. Isso não pode imperar, porque é contrário à lei de Deus. Então é preciso que as coisas se transformem. Se eu estiver sintonizado com essa transformação, eu estarei dentro do barco do progresso. Senão, serei convidado a continuar progredindo em outras paragens, que são mais adequadas ao meu estado íntimo. Se esse estado ele prima pela materialidade, pela temporalidade, pelas coisas passageiras, eu vou me juntar a espíritos que pensam como eu e vou seguir por outros caminhos, mais difíceis. Agora, se eu já vislumbro mais adiante com Jesus, porque Ele é o caminho que conduz a isso, eu estarei apto a habitar o mundo regenerado. Regenerado nas suas bases morais. Né? Então não se espere uma mudança física considerável. Ela acontece porque acompanha sempre o movimento espiritual da coletividade de espíritos encarnados no mundo. Porém, a principal mudança é moral. Ela se dará no nosso íntimo. O Espiritismo vem nos preparar para isso, fazendo-nos voltar à essência do que Jesus nos ensinou, que por vezes foi esquecida. Às vezes nós atravessamos momentos tão difíceis na vida e esses momentos nos derrubam moralmente. Nós perguntamos por que será? Por que o motivo de tanta dor, tanta queda? É preciso retornar às bases do interesse do espírito. Lembra da proposta que foi negada lá atrás? Essa proposta era de amor, de harmonização entre os seres, de entendimento, de indulgência, de perdão. Não é de se espantar que hoje a humanidade tema a si mesma. É porque se destrói mutuamente, destrói a natureza. Então é preciso, mais do que nunca, voltarmos os olhos, como dizem na codificação, para Jesus, olhar para Ele e procurar fazer como Ele. O quanto a gente puder, lógico, dentro das nossas limitações. Porque fora disso, nós já percebemos que não há condição de manter uma vida minimamente saudável para o espírito. O corpo pode viver nutrido e satisfeito nas suas necessidades básicas, mas o espírito sempre vai estar carente de amparo, de consolo, de fortaleza. Então aqueles que por vezes são fortes por fora, enfrentam graves fraquezas por dentro, porque não construíram dentro de si virtude. E o que sustenta o espírito é virtude. Estou me incluindo nisso, né? Todos nós aqui temos uma parcela nessa situação geral. Então, Deus renova oportunidades de nós fazermos diferentes. É questão de ter ouvidos para ouvir, de olhos para ver. Né? A grande transformação, ela não se dá de uma hora para outra, ela vem acontecendo com os séculos. Essa mensagem é de 1861, né? Já se passaram 160 anos, quase 160 anos. Né? Então a transformação já havia começado e ela segue até hoje. Nós fazemos parte disso. Agora, como eu quero tomar parte nessa transformação? É colaborando ou é remando contra a maré do progresso? Pensemos nisso e deixemos que o Evangelho banhe as nossas consciências para que ela seja desperta. Né? E com ela possamos pautar as nossas ações dentro do que é melhor possível, que é a vontade do nosso Pai. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos acompanhe nessa caminhada e que sejamos firmes, como solicita o Espírito Fenelon, para suportar as mudanças de mãos dadas com o semelhante e com o nosso Mestre. Que assim seja, fiquemos em paz.